Sabra e controle na data aduna ondersteuning na parte di KPA paku e saki tambe ita algo que nós boga basta tempo tambe pa nós vamos verá pa hase e keuring na necessário começa a tomar lugar mi po visto de entrevista desde outubro begin novembro nós começa acaba indicar que e trekkers e veículo de motor meester hase e nodige keuring nós doen natuurlijk chance ng pahasi esaki no sa abrir tambe dezembro 27 28 29 pa e keuring ng e promessi mandi januari no sa abrir ainda no sa indicado em reunião já webs último ku chabiara ainda não pobin hasi e keuring indicando na bali ku pa veículo ng ku vai participar de fakel e pa não pora haya e prioridade pa hasi e keuring e toch no sa wak o resultado ku 80% não cumpre a regra, incluindo tracker, pick-up e essa consequência que não é preparada. Sim, lamentável que ela traz consequências para parada por seguir na hora ou seguir tem tempo que é mestra seguir, pero está também parte controle e regra não coting também. Tá hobiano da regra não novo da existente para hobi anos que não tá implementar ou handhaving a tomar lugar mas começa tá, pero essa aqui a tomar lugar agora aqui e também nós bisa parte veiligheidsplan que nós trabalhando conjunto com outro departamento ng stakeholders ng junto baudi e capa de CMO kuta hasi que sa kinantigo bay na vigor e tame ta conta pa evento nan tame público kuting. Awo pergunta ta hena bisa di kong no occurre e veículo in sitio mes. Sagita possível? Não, isso não é possível, para sobrar, mas não está bisa, tá bom? De dat voertuigkeuring hal nos bahasa e keuring e não solamente e keuring visual bota hasi, no bota hasi keuring testing riba e machine ko nos tem marama test banco nos to verificado reparte na inana nos tem meters não começa a usar e atender ko tá bom de solamente bom de nos after club para lugar e no ter placa essa aqui tá keuring no para lugar ter placa. Awo lo que tá mais minha atenção que tem tracker não ko da occur 20 17 18 19 quase 4 anos não occur então quando ele caminha coisa que tá bem. Sim, walo. Qual ko ano sempre ta pedi, você verá também na companhia ng pa zarpa ng keur ng veículo ng pa fleta de auto com ng timpa ng trador também, so nós para também para a segurança de trador ng e se nota hase e keur na necessário, bota de uma situação de com seguro, com hora tem acidente, não vai mas leu, bota keur scarce of no, também nós indica para que é importante para keur, não te diz para ter documento, que bota vista de keur bewijs per também, que normalmente bonota verificar certo parte não de auto, mas não está seguro se bolus não está bom e break tá algo que na casa mesmo não para controlar solamente ribeira mas bag para controlar isso aqui, então pensei nós temos a segurança importante para parte inam rural. Como flexível você vai estar de dia aqui para ajudar todos os sunan que tem que vai seguir, você tem mais para na caminho carnaval da Cortico ou temporada Cortico. Como você está flexível para ajudar de dia aqui? Seguramente nós seguimos que parte que hora que bem na Bali, mister indicar que o veículo de motor que vai estar participando de parada não, para assim não para aí chance mais lihe para por aí aspect offer bem mesmo dia offer pôr aspect especial. Se botar tracker seguramente bem promete para fazer aspect para hora nós por acomodar essa aqui também de horário que tu trackers não por bem junto, pero se nós está flexível para parte inam para veículo não que vai de parada para não por pinhas ng keuring iya. Nanti ko bingsi ko documento nang. Sa ita parte ko si não te registrar na DEM, bom se tem registração de DEM, parce oficialmente ita registrar, bom se tem seguro válido para por war gekeur, parce nós não otorgar keursbewijs sem seguro válido, parce sa ita parada lei de essa maneira aí e para esse motivo ita menos to controlar o papeleo de seguro. Aí passava você do novo de sabra para keur toch, você vai do de sabra e aqui ou se não tá possível. Se é bira necessário, nós lo abrir riba já saber na pakeur agora que nós tem a na bom mantenir também para o qual tá e keuring nang e nós temos não solamente veículo nang que vai parada, pero também tem controle na a par de polícia que tá com riba auto na particular também, que nós temos bem hasibo asprak para botin essa aqui nang para sobra tem momento se a na baiena tá de 1 a 12 mamo tá hay asprak também para hasi e keuring. Não tem maneira para se asprak nang online ou via chamada no vai ter aí nang? Ainda nós nota inang, nós primeira que espera para parte de 2024 2025 nós recebemos investir na necessário para nós chegar no sistema digital para fazer online afspraken. Se nós está trabalhando riba sei, você nos sabe que é importante e nós também que chega em nanang, quando nós sabemos dos BADT, pero bata hasibo afspraken na online e bata bing hasibo keuring.